Muito boa tarde, muito boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Estamos no Oração-Ação, o nosso exercício de encorajamento mútuo, de elucidação mútua, de fraternidade. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Uma alegria estarmos perseverando nesse exercício. Hoje viemos falar sobre uma questão fundamental para esse momento das nossas vidas e para todos os momentos. A clareza ética, a capacidade de distinguir o bem e o mal. Podemos, para isso, lembrar de uma história muito conhecida, muito utilizada para nos fazer refletir sobre a caridade, a fraternidade, a solidariedade e a ajuda. Que uma pessoa pode ajudar alguém faminto de duas formas: dando o peixe ou ensinando a pescar. Claro que dando o peixe resolve-se o problema na hora. Ensinando a pescar, resolve-se o problema para sempre. O que é melhor? Parece óbvio, não é? O que essa questão tem a ver com essa clareza ética que é o tema de hoje? Tudo. Porque quando nós entramos numa religião, aderimos a uma filosofia, a uma linha de conduta, nós, no geral, vamos com uma demanda específica. Muitas pessoas avaliam uma religião pela prosperidade vivida depois que aderimos a ela. Ah, tal religião é boa, já troquei de carro, já tive um aumento de salário. Não é interessante que se faça essa avaliação dessa forma? Outros buscam alívio para suas doenças, para suas crises familiares, para suas perturbações espirituais. Qual é o mais importante motivo para buscarmos uma religião, uma filosofia? Sem dúvida, esse serviço a uma demanda direta pode ser comparado ao peixe. Mas o que seria a vara de pescar? A vara de pescar é tomar boas decisões. Porque, como ensinou Jesus no Pai Nosso, a maneira de nos livrarmos de todo o mal é não cairmos mais em tentações. E para não cairmos mais em tentações, precisamos distinguir com clareza o que é o bem do mal. O mais complicado da questão do bem e do mal é que a maioria das pessoas acha que sabe, que já tem essa clareza, que sabe bem diferenciar o bem e o mal, o certo do errado. A vida, a política, o trânsito, o local de trabalho, a escola, estão aí para demonstrar claramente que nós não temos clareza ética, que nós não temos uma visão clara e firme do que vem a ser o bem, do que vem a ser o mal. Vamos estudar isso hoje? Questão 629 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nós vamos estudar até a questão 631.
estudo precioso que nos fará avançar exatamente no rumo da clareza ética, da distinção entre o bem e o mal, na vara de pescar, que não só nos dá a boa decisão para o agora, mas que fornece o parâmetro para tomar boas decisões sempre. Vamos lá? Questão 629, Kardec pergunta assim: como se pode definir a moral? E a resposta dos espíritos é: a moral é a regra do bem proceder, ou seja, o procedimento que permite distinguir o bem do mal. Ela tem como fundamento o cumprimento das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Assim, ele cumpre a lei de Deus. Essa passagem que a gente acabou de ler nos lembra um diálogo que André Luiz teve no livro Ação e Reação com um grande instrutor espiritual chamado Sanzio. Aproveitando um momento a sós com Sanzio, André Luiz fez essa grande pergunta, fundamental pergunta, essa vara de pescar do bem viver, e questionou o instrutor: que é o bem, que é o mal? E o instrutor respondeu essa pergunta com simplicidade, exatamente deixando de lado o academicismo, os autores, as citações, para ir à prática. Disse Sanzio a André Luiz que na prática todos querem apenas o bem. Uma posição absolutamente revolucionária. Poucas pessoas pensariam que a maioria ou que todas as pessoas querem apenas o bem. Você já pensou isso? Você pensa isso? Pois esse grande instrutor nos deu essa mensagem fantástica, dizendo que todas as pessoas querem apenas o bem, que o que distingue, e isso é uma reflexão nossa, que o que distingue o santo do criminoso, o elevado espiritualmente do atrasado, é apenas o âmbito do bem que ele busca. O mal, então, é apenas querer o bem exclusivo, o bem excludente, o bem que exclui o bem dos outros. Quando alguém busca seu bem exclusivamente em detrimento do bem dos outros, na verdade, ele está no caminho do mal. Conquistamos, nos colocamos no caminho do bem, quando o bem que nós buscamos é um bem que inclui o bem dos outros. É o bem para todos. E essa resposta de Sanzio é muito interessante porque é coincidente, é convergente com a resposta dos espíritos nessa questão 629, que Kardec pergunta como se pode definir a moral. E ele fala que a moral é a regra de bem proceder, ou seja, o procedimento que permite distinguir o bem do mal. Ela tem como fundamento o cumprimento da lei de Deus. E aqui os espíritos de luz explicam: o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, ficando implícito que o homem faz o mal
quando busca apenas o bem de si mesmo. Quem busca o bem apenas de si mesmo é o egoísta. E o egoísmo é a fonte de todo o mal. Quem busca o bem de todos obedece o mandamento de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar o todo acima de todas as partes. Veja se isso não tem lógica. Aquele que se rege pelo todo acima de todas as partes, que ama o todo acima do próximo e acima de si mesmo, está na seara do bem. Portanto, como foi dito aqui, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. E o homem procede o mal quando faz tudo para o bem apenas de si mesmo. O egoísmo como matriz de todos os erros, de todo o mal, e o amor, a conexão pelo amor, como o bem para todos. Muito interessante, não é? Revolucionário, porque nós que sempre nos pensamos do bem, e nossa confusão ética é sempre essa, pensar que os outros são do mal e que nós somos do bem. Porque enquanto pensarmos assim, não temos evolução possível, já somos do bem. Quem já é do bem não tem nada para evoluir. Só pode evoluir aquele que reconhece seus impulsos por fazer o mal. E os nossos impulsos por fazer o mal se realizam, se evidenciam a cada vez que buscamos o bem exclusivamente de nós mesmos. E isso acontece muitíssimas vezes. Examine, minha amiga, meu amigo, a oração. Se temos um neto, um sobrinho, um filho que vai fazer uma entrevista de emprego, fazemos a oração pedindo o quê? Pedindo que o emprego vá para ele. Que a vaga num concurso público, que a vaga num vestibular, sem pensar que a vaga indo para os nossos queridos não irá para outros, sem pensar que nós certamente não temos a clara noção do que é melhor nem para os nossos, muito menos para os outros. Os nossos pedidos, os nossos melhores momentos que estão na oração, nos revelam egoístas, buscando um bem excludente do bem dos outros. Um bem que, na verdade, é o mal. Percebermos que os nossos padrões de comportamento nos têm levado a agir no mal, abre a nossa vida para uma evolução rumo ao bem. Veja se isso faz sentido para você. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que está em conformidade com as leis de Deus. O mal é tudo que é contrário a essa lei. E a lei de Deus, o mandamento maior, foi claramente colocado por Jesus, como nós citamos antes. Continuam os Espíritos. Sendo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Fazemos o mal
sempre que pensamos em nós acima do próximo, em nós acima do todo. É o egoísmo, é o egocentrismo, é o orgulho, é a prepotência. Questão 631, a última de hoje. O homem pode por si mesmo distinguir o bem do mal? Sim, dizem os espíritos. Quando acredita em Deus e quer realmente distinguir um do outro, Deus lhe deu a inteligência para que ele possa fazer essa distinção. Mas é claro que teremos muito mais chance de tomarmos boas decisões se tivermos investido nessa clareza ética antes das decisões. Por isso esse nosso estudo é tão importante, esse nosso momento de estudar o bem e do mal, a distinção do bem e do mal, é tão visceral, é tão essencial para as nossas vidas, é verdadeiramente a nossa vara de pescar, da qual tanto necessitamos. Perceber o que é o bem e o que é o mal, que estamos no lado da violência, da exploração, da dominação, da prepotência, quando nos entregamos ao orgulho e ao egoísmo, e que estamos no lado da caridade, da fraternidade, da solidariedade, quando avançamos, pensamos no bem coletivo. Um pai de família será bom pai de família se quiser que sua esposa, que seus filhos simplesmente obedeçam e atendam aos seus desejos? Um colega de trabalho, um colega de escola, poderá ser um bom colega se visar com as suas atitudes exclusivamente os seus interesses, em desconsideração dos interesses, das visões dos demais? Claro que não. Então, como coloca Kardec na pergunta seguinte, como respondem os espíritos na pergunta seguinte, a grande ferramenta de sair do egoísmo que desconsidera, que exclui, para a fraternidade que inclui, que considera, que respeita, é a receita da compaixão dada por Jesus. É a receita da empatia tão pregada pela ciência do comportamento, pela psicologia, pela filosofia. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Que essa regra de colocarmos-nos no lugar dos outros com os quais convivemos e pensar se isso que nós estamos fazendo para os outros é o que gostaríamos que os outros nos fizessem, é uma regra riquíssima e fabulosa para todas as nossas decisões. Muito felizes por estarmos juntos, muito bom termos a certeza de estarmos tomando a decisão fundamental para termos clareza ética por toda a eternidade. Que a Terra toda perceba a importância fundamental da compaixão, da empatia, do colocarmos-nos no lugar dos outros.
como fator determinante, fator impulsionador, fator proporcionador do bem para as nossas vidas. Porque o bem é sempre o bem de todos. O bem apenas de um é, na verdade, o mal. Muito feliz por estarmos juntos, muito bom. Muito boa essa reflexão. Continuaremos no dia de amanhã essa mesma e essencial reflexão. E já convidamos todos vocês. Gratidão a Mônica Silva, muito bom estarmos juntos, Andréa Santos. Mônica Silva sempre lembrando de amigos desencarnados e amigos encarnados, a todos eles, os lembrados pela Mônica, os lembrados por cada um de nós e os não lembrados por nós, ou seja, toda a humanidade da Terra, receba esse estímulo dado pelo alto a todos nós na noite de hoje, no sentido da clareza entre o bem e o mal, da clareza ética, como a grande ferramenta de bem viver. Muito bom. Muito boa noite, Márcia Sodré, Mari Pereira, Adelaide Dias. E a Mônica Silva também lembra a todos nós de vibrarmos pela paz mundial, vibrarmos pelas vítimas do Rio Grande do Sul e pelas vítimas dos desastres climáticos em todo o mundo, e as vítimas da violência urbana, da guerra entre países, do terrorismo, dos que sofrem em todos os quadrantes por todos os motivos. Feliz por estarmos juntos e fica o convite de estarmos juntos também amanhã, continuando na discussão fundamental da diferença, do discernimento entre o bem e o mal como fundamental ferramenta de bem viver. Prazer estar com você, compartilhe esse vídeo se achar que faz sentido para outras pessoas e até amanhã, paz e bem para todos nós.